Todas as doenças é praticamente a mesma coisa. Então, definição de caso, né? O caso vai ser suspeito quando o indivíduo tiver aquelas lesões cutâneas ou de mucosa que a gente viu ontem, e vai ser confirmado quando o indivíduo com residência, procedência ou tiver se deslocado para a área endêmica der positivo para o parasita ou para o intradermo reação de Montenegro, o IRM, que é outro teste também que detecta. Se der positivo, a gente vai definir que o caso é confirmado. E também quando o indivíduo que tem residência, procedência ou se deslocou para a área endêmica e não tiver métodos de diagnóstico, também se considera positivo, tá? Também se considera um caso confirmado, mesmo que não haja os métodos de diagnóstico para realizar isso. Considerar cicatrizes cutâneas anteriores como critério complementar nessa análise. Quais são as medidas de controle? Na cadeia de transmissão, o diagnóstico precoce, o tratamento, a redução do contato homem-vetor e a investigação epidemiológica, se é um novo foco, né? Se não é os focos endêmicos já comuns. Se foi autóctone ou importado, que é justamente se obteve lá se deslocando para a área endêmica ou se surgiu em uma nova região. Características do caso, ou seja, a forma clínica, a idade, o sexo, a ocupação. Então, o processo de investigação epidemiológica acontece quando a gente tem a ocorrência da leishmaniose tegumentar. Que veio de fora. O autóctone é que já está lá, ele está na região endêmica. Ele é de lá, ele foi, se contaminou, né? É da região endêmica. E o importado não, ele pegou, trouxe e passou para outra pessoa. Essa outra pessoa, ela pegou a partir da importação. Ainda dentro das medidas de controle, nós temos, se indica medidas de controle, orientação quanto às medidas de proteção individual, mecânicas, como o uso de roupas apropriadas, repelentes, mosquiteiros, o controle dos reservatórios, medidas educativas em áreas de risco para assentamento de populações humanas, sugere-se uma faixa de 200 a 300 metros entre as residências e a floresta, com o cuidado de se evitar o desequilíbrio ambiental. Então, o processo é tão grave que até definir o afastamento das regiões florestais para que não ocorra a contaminação acontece. Então, controle dos reservatórios, é tanto o controle dos mosquitos como o tratamento precoce do indivíduo para que ele não saia sendo aí um reservatório da doença. Ok, vamos entrar agora na visceral, né? Então, primariamente, uma zoonose, inicialmente silvestre, mas já está ocorrendo em centros urbanos de médio porte em área domiciliar. É um crescente problema de saúde pública no país e em outras áreas do continente americano. É uma endemia em franca expansão, como nós discutimos ontem. Cerca de 2.000 casos por ano no Brasil, com letalidade em torno de 10%. O objetivo da investigação epidemiológica da visceral é reduzir o risco de transmissão por meio do controle das populações reservatório e também do inseto vetor, diagnosticar e tratar precocemente os doentes, visando diminuir justamente essa letalidade, e a notificação é uma doença de notificação compulsória e, além de notificação compulsória, ela requer a investigação epidemiológica, certo? O caso é definido como suspeito quando esse indivíduo de área endêmica ou em surto está com febre há mais de 2 semanas, com ou sem outros sintomas. Então, se ele está com febre há 2 semanas e está ali na área endêmica, ele é um caso suspeito. Será confirmado se o paciente com sorológico ou parasitológico der positivo, com ou sem sintomas, e vai ser classificado em uma das formas clínicas, clássica, oligossintomática, inaparente e aguda, dentro da leishmaniose visceral. Quais são as medidas de controle? A investigação epidemiológica para ver se essa área é endêmica
e se as medidas de controle estão sendo adotadas, ou seja, é saber se ela é endêmica e as medidas de controle estão sendo feitas nessa região endêmica, ou saber se é uma área nova, um novo foco. Se novo foco, comunicar imediatamente e iniciar as medidas de controle pertinentes. A busca ativa de casos também a partir do processo de notificação, porque provavelmente não existe só esse caso que foi notificado. Verificar se é importado ou autóctone, justamente para descobrir se vai ser um novo foco ou se foi aí proveniente de uma região endêmica. Seguir os dados de cães infectados, né? A existência dos reservatórios silvestres, a densidade da população dos vetores e acompanhar a taxa de letalidade também está relacionado a isso. Eliminação dos reservatórios, que é a parte triste, né? Então, é a eliminação dos cães errantes e domésticos infectados, que são as principais fontes de infecção. Como nós temos os casos que não são sintomáticos, tanto na gente, nos animais também tem isso. Então é por isso que os animais errantes, né, que são esses cachorros de rua, também são sacrificados, porque há a possibilidade deles serem um reservatório. Então, a detecção, né, é feita através de ELISA e imunofluorescência, ou seja, são testes diagnósticos extremamente específicos que precisam ter moléculas de imunoglobulinas específicas, então nem sempre isso vai ser possível nas unidades de saúde. Também acontecer a eliminação dos casos suspeitos dos animais, luta antivetorial, que é a borrifação dos inseticidas em todas as casas com casos humanos ou caninos autóctones, então é borrifar um inseticida no próprio domicílio da pessoa infectada. O tratamento é importante para evitar a letalidade e também controlar o reservatório, né, controlar a fonte. Educação em saúde, busca ativa para tratar precocemente os casos. A partir da notificação inicial, vai-se partir para a busca ativa para já tentar diagnosticar precocemente e evitar o quê? A letalidade ou o agravamento. A malária, mais de 40% da população mundial está exposta ao risco de adquirir a malária. Ela é endêmica no Brasil, principalmente ali na região amazônica, que tem uma área de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, com 61 milhões de habitantes. 6 milhões eles são mais expostos, porque eles estão na região de contato direto. O desmatamento, a exploração de minérios também favorece a ocorrência da doença, pelo mesmo motivo que a gente viu lá na doença de Chagas, porque o mosquito, o vetor, ele perde a sua fonte de alimento dos animais. 99,5% dos exames positivos para a malária são da Amazônia. Bem pouquinho, né? Da Amazônia legal. E 41% vão ser causados pelo Plasmodium falciparum. A gente viu ontem que o falciparum é o mais grave, né? Tem o Vivax, que causa mais moderado, e o falciparum é o mais grave. Então, os objetivos é o quê? A vigilância epidemiológica para impedir a reintrodução da endemia nas regiões não malarígenas, ou seja, que não tem mais focos de malária. Na região amazônica, as ações são voltadas para o acompanhamento dos exames e o tratamento precoce dos casos. Esse acompanhamento aqui dos exames não é para exames de detecção exclusiva da malária. Todo e qualquer exame que possa dar algum sinal de que o indivíduo está infectado pela malária. Por quê? Porque apesar dele ser assintomático para a malária, ele se torna um reservatório, se torna uma fonte da doença. Notificação. É doença de notificação compulsória e a investigação epidemiológica é necessária em todo o país, exceto na região amazônica, porque os dados que se obteve da investigação epidemiológica de lá já estão ok, já é o que está frequente, mas em qualquer outra região do país é necessário tanto a notificação como a investigação epidemiológica. O caso é definido como suspeito todo aquele indivíduo procedente da área de transmissão malárica ou com história de transfusão sanguínea que apresenta um quadro febril, e vai ser confirmado quando o caso suspeito positivar para o parasita no sangue. Regiões extra-amazônicas classificam
tem que ver se foi proveniente de regiões extra-amazônicas para classificar se foi uma infecção autóctone ou também uma infecção importada. Quais são as medidas de controle para a malária? O diagnóstico imediato e o tratamento, medidas antivetoriais com o uso, a borrifação de organofosforados para matar o vetor, reavaliação periódica da situação epidemiológica da malária no país, certo? Não é porque, por isso que a gente viu anteriormente que a investigação epidemiológica ela tem que continuar sendo feita no caso da malária, é o único que a gente viu essa situação, que tem que ficar fazendo constantemente, e as atividades antimaláricas devem ser adaptadas às condições epidemiológicas locais, tecnicamente viáveis e financeiramente sustentáveis. Não adianta desenvolver políticas de promoção, prevenção e controle que não sejam viáveis no local onde está acontecendo a proliferação da doença. A oncocercose, a doença ocorre na África, no Mediterrâneo, na América Central, na América do Sul. No Brasil, a maioria dos casos advém dos estados de Roraima e Amazonas, e vai ser influenciada pela proximidade dos rios e afluentes que vão abrigar a fase larval do vetor, do mosquito. Então, principalmente adultos do sexo masculino são afetados nas regiões endêmicas. A terceira causa mais comum de cegueira do Brasil, depois do glaucoma e outra que eu esqueci. Então, é a oncocercose. Quais são os objetivos da vigilância epidemiológica da oncocercose? Diagnosticar e tratar as infecções, visando impedir sequelas da doença e, obviamente, reduzir o número de indivíduos infectados. A notificação não é uma doença de notificação obrigatória nacional, mais uma vez, mas a regional pode ser nas regiões onde ela é endêmica. A definição de caso é suspeito quando o indivíduo procedente da área endêmica está com sintomas e vai ser confirmado quando o indivíduo tiver a presença da microfilária ou do verme adulto em exames laboratoriais. Quais são as medidas de controle? Em virtude da área endêmica encontrar-se em terras indígenas, as medidas de controle devem ser realizadas dentro de parâmetros adequados ao hábito. Deve-se respeitar a cultura e todas as ações das comunidades indígenas. Então, não adianta fazer uma política que não vai ser aceita por eles, porque é contra a cultura deles. Então, deve se adaptar aos costumes e percepções desses povos. E também, de acordo com os critérios técnicos científicos vigentes. Então, tem que estar de acordo com os critérios técnicos, mas também tem que estar de acordo com os costumes dos povos para que ele seja eficaz ao mesmo tempo em que ele vai ser bem recebido. O tratamento e o combate aos simulídeos. Chegamos na teníase, e também na cisticercose. A América Latina ela tem sido apontada por vários autores como área de prevalência elevada de neurocisticercose, que está relatada em 18 países latino-americanos, com uma estimativa de 350 mil pacientes. O abate clandestino de suínos tem contribuído para o aumento desses casos. No Brasil, a cisticercose tem sido cada vez mais diagnosticada. A baixa ocorrência nas regiões norte e nordeste pode ser explicada pela falta de notificação ou porque o tratamento ele é realizado em grandes centros como São Paulo, Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro. Então, os casos eles têm que migrar para esses grandes centros para pegarem o tratamento. O objetivo da vigilância é manter permanente a articulação entre a vigilância sanitária e as secretarias de agricultura, visando a prevenção. Então, a gente vê aqui a interseção, a integralização entre vigilância sanitária, que pesquisa os alimentos dos restaurantes, e a secretaria de agricultura, onde se insere a pecuária. Então, é checar se eles estão cumprindo todas as normas necessárias. Não é uma doença de notificação compulsória, mas devem ser informados aos serviços de saúde para mapear áreas afetadas, tá? Então, não é uma notificação compulsória oficial, mas há uma informação, principalmente através dos sistemas de informação que a gente viu lá no início. Definição de caso.
A teníase, o indivíduo vai eliminar os proglótides de tênia, e na cisticercose, o paciente suspeito com ou sem sintomas apresenta radiologia suspeita de cisticercos ou sorologia positiva para os cisticercos. Quais são as medidas de controle? Trabalho educativo da população, a higiene pessoal, higiene básica, bloqueio de foco do complexo teníase e cisticercose, ou seja, tratamento de todos que pertencem ao foco, que é justamente o que a gente tem visto do tratamento em massa. Fiscalização da carne, que entra aí a vigilância sanitária juntamente com a vigilância da agricultura e da agropecuária. Fiscalização de produtos de origem vegetal também. E cuidados na suinocultura, que tem sido relacionada a partir das investigações epidemiológicas com o aumento dos casos, né? Essa suinocultura que não está seguindo as regras da vigilância sanitária. Por fim, nós temos aí a toxoplasmose, uma doença universal que estima-se que de 70 a 95% da população mundial está infectada. Eu também fiquei chocada com esse número. Eu não, então quase todas as das grávidas estão infectadas, então eu fui a única que não fui, porque 95% como é que pode? Não é doença objeto de ações da vigilância epidemiológica, entretanto tem hoje grande importância para a saúde pública devido à sua associação com a AIDS e pela gravidade dos casos congênitos. Por quê? Porque a AIDS ela vai causar, né, a imunodeficiência e aí se prolifera uma doença que normalmente não se prolifera. Ela fica ali no estado latente, mas pela imunodeficiência causada pelo HIV, ela vai e consegue se proliferar. Além disso, também tem os casos congênitos, que a gente sabe que tem aquela cegueira associada, que a gente viu ontem. Não vai ser uma doença de notificação compulsória, nem a vigilância epidemiológica que eles querem fazer, imagine notificar, né? Medidas de controle: evitar o uso de produtos animais crus ou mal cozidos, caprinos e bovinos, que a gente viu ontem, que também são uma fonte de contaminação. Incinerar as fezes dos gatos, totalmente viável. Essa daqui é muito viável, a gente pegar as fezes dos gatos demais. Mata o gato, né? Mata o gato, meu Deus. Não, mata o gato foi demais. Mata o gato foi... Exatamente. Joga pro passo, cara. Sem falar que o gato bebe água, tu não sei falar. Não, eles bebem no bebedouro mesmo, eles bebem. Eu já vi, lá na UFC era igual. Fora os cachorros e o gato que ficam pegando os papéis higiênicos do banheiro, os absorventes das meninas e deixando no meio do corredor. Que coisa horrível, meu Deus. Lá na UFC tinha demais. No meu departamento tinha vários gatos, né? Aí todo mundo alimentava. Aí mudou a coordenação, o coordenador disse assim, olha, daqui, dou uma semana para tirar todos daqui. Ou então, aí pegou, aí todo mundo se mobilizou, né? Sim, mas eles eram todos vacinados, cuidados, porque todo mundo juntava para fazer a cotinha, para vacinar, para castrar, para fazer tudo. Não, pois é. É o quê? Ainda faz, né? Só que lá no meu departamento excluíram, tiraram completamente do... Pois é, mas a gente disse na outra, eu não sei se a gente fez isso aí, né? É cancelado. Pois é. Mas o meu orientador, ele é totalmente... Meu orientador não, né? Meu ex-orientador, porque eu já terminei. Vamos cortar o vínculo. Não, mas ele é louco por gato, né? Ele pegou todos e levou pra casa. O bichinho. Aí ele, não, você não quer um não? Não, professor, gato não é minha praia. Se fosse um cachorrinho, eu até pegava, mas um gato eu não quero não. Enfim, né? Incinerar as fezes dos gatos, proteger as caixas de areia, evitar contatos de grávidas com gatos. A gente sabe que hoje em dia as pessoas dizem que não é assim. Mas, gente, o contato é com gatos, qualquer gato, né? Tá no meio da rua, aí a grávida vai lá, ai, que coisinha linda. Não. Agora, se for seu gato vacinado, você sabe que é cuidado, tudo bem. Mas na rua não dá certo, não.
Mata o gato, aí depois pega o vírus, não sabe por quê. Você tá muito violento, né? E aí é ensinar as festas, não os gatos, Recomendação: se doente, associar com a presença da imunodeficiência desencadeada pelo HIV, porque não é frequente que a pessoa manifeste a toxoplasmose. Então tem que ver se ela não é contaminada pelo HIV ou se ela está imunodeficiente, certo? Então, basicamente, a prevenção das parasitoses exige medidas simples, mas é preciso que se desenvolva o hábito de executá-las rotineiramente. Então, as principais medidas são quais? Lavar as mãos antes das refeições, antes de manipular e preparar os alimentos, antes do cuidado com as crianças, após ir ao banheiro e trocar as fraldas. Andar sempre com os pés calçados, cozinhar bem os alimentos, carnes somente bem passadas. Então, vocês que gostam da carne sangrando, tomem cuidado, né? Ô, gente, eu fiquei tão feliz que a maioria fez assim. Eu também, eu odeio, tenho um horror a carne sangrando. Deus me livre. Gosto não. O quando você corta a carne. É bem isso. Lavar com água potável os alimentos que serão consumidos crus e, se possível, deixe-os de molho por 30 minutos em água com hipoclorito de sódio a 2,5%. Gente, sério mesmo, eu trabalhei muito com desinfecção de sementes, né? E a gente fazia a solução de hipoclorito de sódio. Gente, 2,5% é muito alto. Como é que vai deixar o alimento 30 minutos e hipoclorito a 2,5% para depois você comer cru? É que é para degradar as bactérias não só. As nossas também, né? Porque, pelo amor de Deus. Porque, olha, matava tudo nas sementes para a semente não ter infecção fúngica nem nada e conseguir nascer, né? Germinar. A gente botava 1%, 2,5% é muito. Achou uma concentração muito alta, mas é o que está lá, né? Ministério da Saúde. 2 litros, geralmente 2 litros. Pois é. E depois não dá pra. É demais. É muito. Você vai comer no cheiro da água sanitária. Deus me livre. Beber somente água filtrada ou fervida. Manter limpa a casa e o terreno ao redor, evitando a presença de insetos e ratos, a proliferação dos vetores e mosquitos também. Conservar as mãos sempre limpas, as unhas aparadas, evitar colocar a mão na boca. Não deixar as crianças brincarem em terrenos baldios, com lixo ou água poluída, ou aquelas caixas de areia para as crianças brincarem e se contaminarem com a toxoplasmose. E do ponto de vista da comunidade, a prevenção se faz através de quê? Educação para a saúde, né? Proibição do uso de fezes humanas para adubo, saneamento, tem gente que usa. É por isso que tem que ter a vigilância sanitária associada à vigilância da agropecuária, porque tem gente que faz isso. Desvia o esgoto, né? Já para adubar a terra e aí vai contaminar o quê? Os alimentos, né? Que a gente vai... É igual a química, a fossa, né? Exatamente, a fossa é do lado da plantação justamente para fazer o adubo. Saneamento básico a toda a população, condições de moradia compatíveis com uma vida saudável. Então, pessoal, é isso, né?